Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus. Meu nome é Elaine, eu sou a mamãe do Ícaro e do Miguel, do canal Família Típica Ícaro e Miguel. Você que já chegou aqui, se você ainda não for inscrito, vai se inscrevendo nesse canal para dar aquela força, gente, tá? Hoje eu vou tirar algumas dúvidas que as pessoas estão tendo, muita gente nova chegando. Eu quero te dizer que você já é bem-vindo ao nosso canal, sinta-se em casa, em nome de Jesus. E vocês que estão aqui desde o começo, continua conosco, vocês são nossa família e chama mais família para aqui, tá pessoal? Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. E hoje vou responder aqui algumas perguntas e vou tirar algumas dúvidas que as pessoas estão tendo aí do outro lado. A primeira, a gente tem que começar porque as crianças têm microcefalia, né? Então, o que é microcefalia? Microcefalia é uma malformação congênita que ocorre nos recém-nascidos. Quando a cabecinha do recém-nascido ela nasce o menor que o esperado. O esperado para uma criança nascer com o tamanho da cabeça normal, o perímetro cefálico, é de 33 centímetros. Mas quando nasce menos de 33 centímetros, 32, 31, aí já vai para uma investigação que a criança pode ter microcefalia. No caso do Ícaro e do Miguel, o Miguel nasceu com 30 centímetros e o Ícaro com 29 centímetros. Então, eles têm microcefalia. Vamos para a segunda pergunta? A microcefalia tem cura? Não, a microcefalia não tem cura. Essa é a questão, né? A gente queria muito que tivesse cura, né? Meu Deus, queria muito, mas a microcefalia não tem cura. Vamos para a terceira pergunta. Quais os tratamentos recomendados para crianças com microcefalia? Olha, os tratamentos recomendados são fisioterapia, fono, terapia ocupacional, e ele tem que ser acompanhado por um neuropediatra pro resto da vida dele, pro resto da vida. E a criança tem que ser muito estimulada. Esses são os tratamentos ideais para crianças com microcefalia. Porque quanto mais a criança, ela vai na fono, ela vai na fisioterapia, ela faz terapia ocupacional e várias outras funções, né? Mas essas são as principais que a criança tem que ser acompanhada mesmo. E ele vai ser acompanhado por uma equipe multifuncional para o resto da vida dele. Responde dessa, vamos para a quarta pergunta. Quarta pergunta. Quais são as principais causas da microcefalia? Gente, as principais causas, eu vou citar algumas, mas as principais causas é o citomegalovírus, rubéola, exposição a algum tipo de droga, a toxoplasmose, genética, entre outras. Essas são as principais causas da microcefalia. E sem falar no Zika vírus, né? Que há algum tempo vocês viram que teve aquela epidemia, né? De muitas crianças nascendo com microcefalia porque do Zika vírus. Respondida essa pergunta, se tiver alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá, pessoal? Se quiser fazer mais outras perguntas, vocês deixam aí também, tá? Já te peço para você deixar aquele like aí nesse vídeo. E vamos agora para a quinta pergunta. Principais sintomas da microcefalia. Gente, são vários sintomas que a microcefalia traz, né? Uma delas é atraso no desenvolvimento psicomotor, convulsões, paralisia em algum lado, ou direito ou esquerdo, irritabilidade, fraqueza muscular, dentre outros, né? O Ícaro, ele tem muita espacidade, então o pé dele e a mão dele é muito rígida. Esse é um dos sintomas, né? E dentre outros, pessoal, o cérebro da criança, o normal do cérebro da criança é do criança ou adulto, mas falo criança porque eu tô falando de criança. Vou pegar aqui um miojo para dar um exemplo para vocês. O nosso cérebro, ele tem que ser assim, como um miojo, né?
com essas ondinhas. Mas muitas das áreas do cérebro do Ícaro e do Miguel é lisa, bem lisa. Em vez de ter as ondinhas, ela vai ser lisa, vai ser assim. Então, quando tem essa parte lisa, as crianças não guardam informação. Por isso, as crianças têm que ser estimuladas. Por isso que as crianças têm que ser levadas frequentemente, semanalmente, para fisioterapia, para fono, para TO. Tem que ter cuidado, essas crianças têm que ser medicadas para não ter convulsões. Porque as convulsões vai causar lesões, vai agravar as lesões do cérebro e as crianças podem perder tudo aquilo que ela já ganhou. Tem crianças que sentava e depois de várias convulsões as crianças não sentam mais. Tem crianças até que andava e depois de convulsões elas não andam mais, né? Então a gente tem que cuidar, tem que levar no médico, tem que levar frequentemente. Se a criança toma algum medicamento, no caso do Ícaro, ele toma clobazam, um à noite e um pela manhã, e toma Depaquine, um à noite e um pela manhã. Ele não pode ficar sem esse remédio, senão ele vai ter espasmo. Espasmo é movimentos involuntários. O que é movimentos involuntários? Às vezes eu percebo que o Ícaro tá assim parado e ele baixa a cabeça. Ele faz isso aqui, ó. Ele fica baixando a cabeça o tempo todo. Então, isso é espasmo. Então, tem que ter cuidado, porque isso já é uma leve convulsão, mas não deixa de ser convulsão. Por isso que tem que ser tratado. Criança que tem microcefalia, ela tem que ter acompanhamento para a vida toda. Então, respondida essa pergunta, vamos para as outras, né, pessoal? Gente, a pergunta agora vai mais ser pro lado pessoal. Essas perguntas foi mais... Vamos lá. Quando eu descobri a microcefalia no Ícaro e no Miguel? Gente, eu fiz o pré-natal, fiz tudo certo do Ícaro, né? Vou começar logo pelo Ícaro. Fiz pré-natal, ultrassom, tudo certo, tudo tranquilo, perfeito. O último ultrassom eu vi que o médico ficou muito medindo a cabeça do Ícaro. Só que mãe de primeira viagem, como eu era no tempo, eu tinha 21 anos, sei lá, não passou pela minha mente de perguntar ao médico por que ele estava medindo tanto a cabeça do Ícaro. Fui pra casa, tudo bem, doutor, com meu filho? Tudo bem, tudo perfeito, alegria, né? Pra casa. Isso aconteceu dia 29 de dezembro de 2011. Quando foi dia 10 de janeiro de 2012, eu ganhei o Ícaro. Mas eu percebi que o Ícaro, ele não tinha moleira. Isso aqui dele era tudo duro já. Isso aqui dele. O normal da criança nascer, isso aqui mole. Que depois, ao longo que a cabeça vai crescendo, ele vai fechando, né? Mas o Ícaro não, ele já nasceu com isso fechado. Fechado mesmo, duro, duro. Como o meu tá aqui agora, era como o Ícaro já era quando nasceu. O Ícaro chorou quando nasceu, tudo certo. Só que, gente, eu nunca imaginava que o meu filho era especial, que ia ter microcefalia. Na verdade, eu nem sabia o que era microcefalia. Aí o médico, eu percebi isso, perguntei ao médico. O médico de tarde chegou para examinar o Ícaro. E eles me falaram, o médico chegou assim para mim e falou, seu filho nasceu com um problema. Naquele momento, meu corpo esfriou, eu fiquei muito triste mesmo. Mas vamos lá. Ele passou para mim para um neuropediatra. Eu procurei esse neuropediatra, fui no neuropediatra. Na verdade, não era nem um neuropediatra que eu fui, ele mandou ir para mim em um neuro. Eu fui em um doutor chamado Márcio Beach. Ele trabalhava em uma clínica lá em Tuberá, Bahia. E aí ele disse, olha, o problema do seu filho não é para mim, porque ele precisa de um neuropediatra. E eu não sou neuropediatra. Ele me devolveu o dinheiro da consulta. Aí eu fui pelo SUS. Fui buscar pelo SUS, porque lá nem pagando você acha neuropediatra. Aí, com quase 3 meses, a consulta do Ícaro saiu. E nós fomos para Itabuna. Fizemos os exames em Ilhéus. Em Ilhéus mesmo eu mostrei a doutora. E aí ela me deu o diagnóstico de microcefalia. Esse foi o pior dia da minha vida. Porque eu disse, doutora, quais são as chances do meu filho? Ela falou, nenhuma. Seu filho é cego, mudo e surdo e vai viver em estado vegetativo. Ele não tem chance nenhuma. Gente, naquele momento as lágrimas, as pessoas falam que caem de 2 em 2, né?
A minha caía de 8 em 8, mas eu chorava tanto, 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 vocês não têm noção. O tão desespero qual foi. Então, gente, o diagnóstico do Ícaro eu recebi ia fazer 3 meses de vida, o Ícaro ia fazer 3 meses. E foi assim, uma experiência, nossa, gente, muito triste. Por que muito triste? Porque eu não esperava. Tudo no começo é complicado, mas depois eu fui aprendendo a lidar com a situação. E graças a Deus fui buscando recurso para meu filho. E hoje eu estou aqui com os meus 2 filhos especiais. Vamos agora para o Miguel. O Miguel, mesma coisa do Ícaro. Sim, e o Miguel a mesma coisa do Ícaro, vamos lá, desculpa. O Miguel, eu fiz ultrassom, pré-natal, tudo certo, tudo tranquilo. Tudo bem, doutor? Com o Ícaro, com o Miguel, tudo bem. Vamos lá. E aí, quando eu fiz a última ultrassom para saber se o Miguel estava encaixado, posição para nascer, tudo certo. Aí eu perguntei, doutor, a cabeça do meu filho? Ele falou, calma, ainda não medi. Eu, tá bom. Aí quando ele mediu a cabeça do Miguel, a última ultrassom faltava 17 dias para o Miguel nascer. Eu fiz dia 13 de julho de 2020, o Miguel nasceu dia 30 de julho de 2020, então 17 dias, né? Aí ele seu filho tá com a diferença na cabeça. Eu parei, disse, oi, seu filho tá com a diferença. Eu tava com 37 semanas e o Miguel tava com a cabeça do tamanho compatível a um bebê para 32 semanas. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. De novo, Jesus. Eu chorei 2 dias. 2 dias chorando. E aí, o diagnóstico do Miguel é um diagnóstico. Não tinha como não ser, né? Eu sabia já que o Miguel ia nascer com microcefalia, ele faltava 17 dias para nascer. Não tem tratamento, né? Eu orei muito, 2 dias chorando. Depois desses 2 dias eu disse, eu não vou mais chorar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu cuido do Ícaro, eu também vou cuidar do Miguel perfeitamente. Pessoal, o motivo do meu choro não era assim, que eu não queria meu filho, jamais. Jamais eu pensei nisso, que eu não ia querer meu filho. Mas assim, eu fiquei muito preocupada, porque o Ícaro tem uma saúde muito boa, o Ícaro come de tudo, nunca precisou ficar internado. E o meu medo era, meu Deus, será que o Miguel vai precisar ficar internado o tempo todo? Vai vir com alguma gravidade a mais, sei lá, alguma coisa? Então, meu medo era esse. Mas, assim, foi muito, muito triste mesmo, sabe? Porque eu nunca imaginei que eu ia ter outro filho com microcefalia. Mas, como eu falei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos para mais perguntas, né? Mais uma pergunta. Por que você quis ter outro filho? Gente, eu quis ter outro filho. Nunca foi para substituir o Ícaro. Por quê? Meu filho, pra mim, eu não troco por nada nesse mundo. E eu quis ter outro filho porque eu disse, eu vou envelhecer, eu vou precisar de cuidados. E eu preciso de outro filho para cuidar do Ícaro quando Deus resolver me levar aqui da terra. Por quê? Um irmão vai amar o outro incondicionalmente. Eu creio assim, porque eu amo meus irmãos e o que eles precisar, eu tô ali para servi-los. Então eu disse, o amor que eu tenho pelos meus irmãos, eu vou transmitir para ele, ter pelo Ícaro também. E se Deus me levar para ele cuidar do Ícaro, nunca foi assim, imaginando, não, meu filho não andou, não falou, e eu vou querer outro para fazer isso tudo. Não foi isso. Eu quis ter outro filho para cuidar, sabe? Para me ajudar até na velhice a cuidar do Ícaro. Mas quis Deus me dar outro filho especial. E aí, pessoal, eu tenho um Miguelzinho que vocês veem aí, o sapequinho Miguel, né? Criança adorável e muito amado. Vamos para mais uma pergunta. A última pergunta agora, eu acho, né? Depois eu finalizo aqui. Qual foi a causa da microcefalia no Ícaro e no Miguel? Gente, para começo, os médicos me falaram que a causa da microcefalia no Ícaro foi o citomegalovírus. É um vírus bem fraquinho. Tipo, você pode ter e não sentir nada, tudo tranquilo. Só que
Quando você está grávida, se você tem o citomegalovírus, o vírus pode passar para a criança e pode atingir o cérebro, ele ataca o cérebro da criança. E aí o cérebro ele não vai se desenvolver. Então, os médicos falaram, olha, você não tem possibilidade de ter outro filho especial porque você foi um vírus. Então, eu disse, eu vou ter outro filho para cuidar do Ícaro. Só que depois que o Miguel nasceu com microcefalia também, eles descartaram o citomegalovírus e começaram a investigar a genética. Então, a causa da microcefalia no Ícaro e do Miguel, segundo a investigação dos médicos, foi genética. Ainda está em fase de pesquisa ainda, estamos pesquisando, mas nós já sabemos o que é genética, só tem que saber qual foi a genética, se foi minha, se foi do meu esposo, e aí pra gente só ter tirar aquelas dúvidas, sabe? E saber se a gente pode ter outro filho até porque tivesse algum tratamento, alguma coisa, eu teria outro filho, por quê? Pra cuidar do Ícaro e do Miguel, eu teria mesmo, sério. Então, pessoal, essas foram algumas perguntas. E teve a pergunta também do Victor Miguel. Ele é um inscrito aí do nosso canal. Eu vou ler aqui rapidinho a pergunta dele e já trago para vocês. A pergunta dele: como você lidou com os primeiros meses do Ícaro e do Miguel? Gente, do Ícaro, para mim, foi tudo mais difícil. Tudo mais difícil. Por quê? As pessoas tinham muito preconceito, as pessoas olhavam com um rosto de tristeza. E eu ficava assim buscando expectativa, cada mês que passava, do meu filho virar, ficar de bruços, ficar de gatinho. E isso não ia acontecendo, então me dava muita tristeza. Eu ficava muito triste. Eu só não fiquei depressiva porque Deus foi comigo. Mas os primeiros meses do Ícaro foi assim, aquela expectativa, sabe, da fé, aquela fé que eu tinha, não, vai fazer, vai acontecer. E quando você não vê acontecendo, parece que parece que tá morrendo por dentro, mas Deus te dá aquela força de novo, você fala, não, é tudo no tempo de Deus, para tudo há um propósito. E aí foi muito difícil, tá? Já do Miguel, eu não achei muito difícil, porque eu já tinha experiência com o Ícaro, e eu já estava aqui no Rio de Janeiro, então eu comecei a procurar logo os tratamentos para o Miguel. Então, para o Miguel não foi tão difícil. Tipo, se alguém olhava com preconceito com alguma coisa, eu já não me importava mais, porque eu já tinha passado por aquilo tudo. E a palavra do Senhor fala assim, que o deserto é a escola do Senhor. Eu já tinha passado por um deserto lá atrás, né, que tinha sido com o Ícaro. Lá eu aprendi. E hoje eu coloquei em prática, né? Quando o Miguel nasceu, eu coloquei em prática tudo que eu tinha aprendido lá atrás. Então, pessoal, não foi fácil, mas Deus dá a vitória. Deus garante a vitória. E, mais uma vez, eu quero muito agradecer a cada um de vocês que está aí conosco. Espero ter esclarecido um pouquinho do que já passou nessa vida aqui, nessa mãe com 32 anos, que já passou por tanta coisa, tanta luta. Mas em meio a essas lutas, sempre vem a vitória. E meu muito obrigada a você que assistiu esse vídeo, que deixou like, que comentou, que compartilhou com seus amigos, compartilha a nossa história. Gente, às vezes as pessoas pensam, é uma história muito triste. Não, gente, a minha história não é triste, não. A minha história é de superação. A minha história é de milagre, viu? Então, muito obrigada a cada um de vocês que está aí do outro lado, que eu nem conheço, mas quando eu vou orar, eu apresento cada um de vocês ao Senhor. Que Deus venha derramar uma chuva de bênçãos sem medida na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada. Continua conosco. Segura a nossa mão. Você já está seguro em nossa mão? Continua segurando em nossa mão. Em nome de Jesus. Deixe nos comentários se vocês gostou da minha explicação, né? Eu não sou profissional na área, mas eu expliquei algum pouquinho do que eu já tenho conhecimento. Muito obrigada. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, tá? Segure nossa mão, não solta. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém.